Eu estou um pouco emocionado, mas é pela transformação que a TRG fez na minha vida. A minha história começou com 5 anos de idade, quando minha mãe foi embora de casa. E eu sinto que ali começou a minha depressão. Aos 14 anos eu já tinha muitos sintomas da ansiedade. E cheguei num ponto que a minha vida não fazia mais sentido. Aos 23 anos eu decidi ir para as drogas, para poder sair da depressão, sair da ansiedade que me consumia a cada dia. Tentei o suicídio 3 vezes, porque eu não via saída. Já fiquei deitado numa cama durante 15 dias, sem querer comer, sem querer fazer nada na vida. Não tomava banho, não fazia nada. Fiquei internado por 14 dias em um hospital. Ninguém descobriu o que era. Sintomas de dor no peito, parecia que eu ia infartar. E era tudo ansiedade, problemas emocionais. Eu nunca contei isso para ninguém, vou contar aqui para vocês. Há 4 anos atrás, a depressão começou a invadir tanto a minha vida, que eu andando de moto, numa BR, eu fechei os olhos e fui andando de moto com os olhos fechados. Meu Deus. E a intenção era bater de frente numa carreta, era uma via de mão dupla. Porque a minha vida já não fazia mais sentido. Eu trabalhei na área jurídica durante 25 anos, um escritório muito conceituado, o maior da América Latina, mas eu não era feliz, não tinha retorno financeiro. O Jair já conhece um pouco o que eu já contei para ele, a ponto de fazer empréstimo para poder comer uma pizza com a minha esposa. E eu não via solução mais. Fiz tratamento psicológico durante 4 anos e eu queria melhorar. Eu queria, porque eu sentia que a minha esposa não merecia um marido como eu era. E isso tudo eu guardava para mim, só dentro de mim. Muitas pessoas não sabiam o quanto eu já tinha sofrido. Tentei usar uma vez várias drogas para ter uma overdose e não acordar mais. Até que um dia eu estava lá no Facebook, passando o dedinho, eu vi o Jair. E aquele anúncio ali, eu pensei comigo, eita, mais um charlatão na minha vida. Mas aconteceu algo estranho, porque quando eu comecei a pensar nisso, eu continuei assistindo a propaganda, eu falei, caramba, parece que eu conheço esse cara há milhares de anos, né? Ele parece um parente meu. Foi assim que eu comecei a fazer o curso. Só que antes disso, por que eu queria destruir minha vida há 4 anos atrás? Foi com a morte do meu pai. Meu pai morreu no dia 25 de agosto, que é o dia do meu aniversário. E ele morreu segurando na minha mão. Deu o último suspiro ali no dia do meu aniversário. Eu poderia, nesse 25 de agosto passado, não fazer nada, ficar deitado numa cama pensando em morte. Mas eu chamei meus amigos para minha casa e a gente fez uma festa, uma grande festa. E eu fiz questão de dizer para todas as pessoas, primeiro Deus e segundo o Jair com a TRG. E quando eu estava vindo para cá, eu estava sentado na rodoviária de Governador Valadares, eu e a minha esposa do lado, e ela olhou para mim e disse assim, estranho essa sensação. Eu falei, o quê? Porque eu comprei um pacote num resort lá em Governador Valadares para ela, para o meu filho. Falei, eu vou viajar, mas eu quero que vocês também viajem. E eles estão lá felizes, né? E eu lembrei que eu fiz um empréstimo uma vez de R$50 para pagar uma pizza no shopping. E isso tem pouco tempo. E hoje eu estou aqui. Estou aqui feliz, realizado. Eu trabalhei 25 anos numa empresa e ficava com medo de fazer uma transição de carreira. Hoje eu sou terapeuta da TRG com muito orgulho e faço questão de divulgar a minha história com a TRG. Faço questão de falar isso para as pessoas, porque da mesma forma que tem muitos cristãos aqui, pessoas que acreditam em Deus, da mesma forma que eu gosto de falar de Jesus para as pessoas, eu falo da TRG, porque se eu pudesse, eu pegava o megafone e saía gritando para o meio da rua. Gente, a TRG funciona, funcionou para mim, porque eu tive depressão, ansiedade, e era a tag mesmo, né? Pânico, transtorno do pânico, fobia social. Isso aqui que eu estou fazendo aqui agora, era impossível de eu estar no meio de vocês falando
isso que eu estou falando aqui para vocês. E graças à TRG, essa terapia maravilhosa, eu não tenho depressão nenhuma mais, eu não tenho ansiedade, não tenho mais nada que me incomode emocionalmente. E eu estou feliz, sabe por quê? Eu não sou preguiçoso, mas eu falava onde eu trabalhava no escritório assim, poxa, é tão ruim ter um final de semana com 2 dias, né? E o pessoal fala, que isso, deixa de ser preguiçoso. Eu falei assim, eu queria trabalhar 2 dias e ter 4 de folga. Hoje eu trabalho segunda, terça e quarta só. Na quinta e sexta, sábado e domingo é minha folga. E detalhe, eu atendo 11 clientes por dia. E eu tenho uma lista de espera de vários clientes querendo fazer tratamento comigo. Tudo isso graças a esse mestre aqui. E eu vou falar uma coisa aqui, o Jair vai ficar até incomodado, mas eu vou falar. É que eu vi que ele ficou incomodado na parte da manhã. Inclusive, eu acredito que eu seja até mais velho do que ele, né? Mas eu me sentia muito órfão mesmo, porque eu não tenho, né? Pai, não tenho mãe, minha avó, que eu amava muito, morreu. E se alguém perguntar assim, quem é seu pai? Meu pai é Jair Soares. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse depoimento do Elias é muito forte, né? A pessoa com a falta de esperança já, com uma vida que não conseguia prosperar, sem alegria, ter que pedir R$ 50 emprestado, fazer empréstimo de R$ 50 para pagar uma pizza. E hoje, ter qualidade de vida, poder trabalhar 3 dias, ter 4 dias de folga para curtir a família, para sair com a família. E por que tudo isso? Porque quando você começa a reestruturar o seu psiquismo, você se livra dos bloqueios emocionais, você começa a entender por que é que tem tanta gente que prospera com tranquilidade, enquanto você não conseguia. Aí você começa a entender isso. Você começa a perceber que as coisas são mais simples. As coisas são mais fluidas, que não precisa tanto desespero para fazer as coisas. E aí você faz o que é certo. O Elias, ele fez o que é certo. Ele se dedicou, ele estudou, levou a sério, fez seu processo terapêutico. O que eu sempre recomendo. Ele voltou a assistir as aulas todas novamente, ele começou a atender. E quando você começa a atender, e uma pessoa que sofreu durante 20, 30 anos de uma depressão, por exemplo, tomando medicamentos, tomando todo tipo de coisa, e não resolve, e faz um processo terapêutico com a TRG, e depois de algumas sessões, sei lá, 10, 15, 20 sessões, essa pessoa está livre, completamente livre. A pessoa chegar e dar um depoimento de que era prisioneira da fibromialgia, que tomava analgésicos, anti-inflamatórios, corticoides, para poder suportar a dor da fibromialgia. E a gente explica que a fibromialgia, ela, na verdade, é um excesso de cansaço pelo peso de uma vida que não faz mais sentido. É o esforço de um corpo gritando que aquela pessoa carregou peso demais ao longo da vida. Ela está gritando por as dores emocionais, por ter que carregar o mundo nas costas. E quando você utiliza o protocolo da TRG, qualquer pessoa sabe como fazer, é muito simples. Qualquer pessoa que é submetida a isso faz o processo com tranquilidade. De uma criança de 5, 6 anos de idade, eu já atendi uma criança com 3 anos de idade, foi maravilhoso. Inclusive porque a criança tem uma neuroplasticidade, ou seja, uma capacidade de resolução de problemas extremamente rápida. E quando você atende essas pessoas, a pessoa fica livre de uma depressão, de uma fibromialgia, de processos graves emocionais. O que essa pessoa faz? Ela fala. Ela diz para todo mundo. Ela quer que todo mundo faça a sua terapia. E é por isso que ele começou a ter clientes, ter vários clientes, e ele começou naturalmente a ter sua agenda lotada. Isso é o que acontece com o terapeuta da TRG que se dedica com seriedade. Hoje, nosso objetivo aqui é falar para você o que você precisa saber, tirar sua dúvida, esclarecer dúvida. Então, por favor, já coloca suas dúvidas aqui, tá certo? Que a gente vai começar a marcar aqui, eu vou começar a responder
essas suas perguntas. E hoje, enquanto você está anotando aí suas perguntas, por favor, qualquer dúvida que você tiver sobre a nossa formação, coloque, que essa é a hora da gente responder. Eu gostaria de contar para vocês uma situação muito interessante que aconteceu comigo algum tempo atrás. Já faz bastante tempo, eu participava de um grupo de voluntários, e esse grupo de voluntários, nós íamos ao hospital de câncer, no hospital de câncer da minha cidade, e a gente ia para conversar, levava uma pipoca, uma coisa. Pipoca pode entrar no hospital, né? Outras coisas não podem. Mas uma pipoca, a gente levava uma pipoca e era um pretexto para conversar, para escutar, para ouvir, para estar ali disponível para pessoas que muitas vezes estavam completamente abandonadas, sozinhas. Muitas vezes os parentes moravam no interior, a centenas de quilômetros de distância. Então, quando chegava alguém para conversar e dava atenção a essas pessoas, eles ficavam muito agradecidos. E esse era o nosso trabalho. Era um trabalho voluntário que a gente fazia com muito amor. Só que existia uma ala chamada PVC. Eu até hoje nunca descobri por que PVC, mas era a ala, a gente sabia que era a ala dos pacientes não viáveis, ou seja, aqueles pacientes que estavam desenganados e eles iriam morrer, estavam se esperando só eles morrerem. O hospital acabava não investindo, naturalmente, não colocando medicamentos caros e tal, porque sabia que não ia ter mais jeito. Então, nem medicamentos eram muito fortes, eram dados, eram só paliativos, para que eles tivessem um final de vida com dignidade. E aí, muitas vezes eu conversava com essas pessoas. Era uma ala, inclusive, mais difícil, porque eu tenho uma certa suscetibilidade, digamos assim, uma certa sensibilidade para odor, para mau cheiro. E essa era uma ala que tinha um fedor muito forte, um fedor de podridão, porque havia muitas feridas e, enfim, muita gente literalmente apodrecendo, né? E eu ia, sempre que eu podia, sempre que era possível, quando o cheiro não estava tão absurdamente forte, eu ia. E muitas vezes, conversando com essas pessoas, eu perguntava para elas, já que elas tinham consciência, e é interessante, quando a pessoa tem consciência do final da sua vida, a pessoa tem algumas alterações no seu comportamento. Uma delas é que elas ficam extremamente sinceras. Elas não floreiam as coisas. Elas não ficam enrolando. Tipo, eu chegava e falava, como é que você está hoje? Ele falava, ora, para quem vai morrer, tá tudo bem. E as pessoas não falavam isso com ódio, com rancor, não. Falavam com clareza, eu sei que eu vou morrer. Já foi tentado tudo, os câncer não param, e eu sei que eu estou aqui nessa área porque é a área que realmente não tem mais jeito. Então, essa sinceridade é uma característica de pessoas que estão próximas da morte, ter consciência disso. Só que muitas vezes eu chegava e perguntava, da sua vida, você tem algum arrependimento? Eu gostava de fazer essa pergunta. E a resposta, na imensa maioria das vezes, não era, eu me arrependo de ter feito determinada coisa. Eu me arrependo de ter entrado naquela empresa para trabalhar. Eu me arrependo de ter tido um casamento. Não. Eu me arrependo de ter cursado o que eu cursei. Não. Normalmente a questão não era essa. Normalmente as pessoas diziam, o meu maior arrependimento é não ter tido coragem de fazer aquilo que meu coração pedia. Meu maior arrependimento foi de não ter ido atrás da mulher que eu amo. Meu maior arrependimento foi o de não ter cursado a faculdade que eu queria, preferindo ter escutado o meu pai, minha mãe, as pessoas que diziam que a outra carreira era melhor, mas eu não escutei a mim mesmo. Normalmente as pessoas diziam que seu maior arrependimento era não ter tido coragem de tomar a atitude e tomar a decisão que iria
colocá-las em um caminho que elas sabiam que iam fazê-las felizes. Então, esse aprendizado eu trouxe comigo. E eu espero que você reflita muito. Se você não tomou sua decisão ainda, e se você tem consciência que esse é um caminho que pode mudar a sua vida. Eu não estou te pedindo para decidir, eu estou te pedindo para refletir. E se você refletir adequadamente, aí sim, tome sua decisão. Bem, vamos começar a responder as perguntas e ao final das perguntas, quando eu esclarecer todas as suas dúvidas, eu quero trazer uma história que eu tenho um carinho muito grande. A história de uma bailarina russa. Eu quero muito contar essa história para você. Então, por favor, vamos responder as perguntas aqui agora. Zoani, terapeuta. O curso é reconhecido pelo MEC? Sim, Zoani, com certeza. É uma das nossas grandes alegrias. O nosso curso ele é reconhecido pelo MEC. Você entra na formação, depois que você termina de assistir todas as aulas, automaticamente você vai ter o download do seu certificado provisório. Você já é terapeuta, você já pode atender e está respaldado pela nossa formação. Só que você continua com o nosso apoio, com o nosso suporte. E todos os meses você vai ter mentoria, você vai ter o grupo de suporte didático, o grupo de suporte técnico, você vai ter tudo que você precisa para se sentir seguro no desenvolvimento da formação. Quando você termina, depois de 12 meses que você emitiu o seu certificado, a partir daquele momento, a gente entra em contato com você para conferir sua documentação, pegamos tudo isso e enviamos para o MEC. E aí, o MEC certifica todo o processo. Na realidade, não é nem um MEC, a gente manda para uma universidade, para uma faculdade que é associada a nós. E essa universidade pega todo o processo e conduz para o MEC. O MEC verifica tudo, assina, tomba o seu certificado e aí devolve para a faculdade, o reitor assina, vem para mim, eu assino todos eles e nós enviamos para você. Você vai receber e você vai ficar disponível na sua plataforma, inclusive. Ali na sua plataforma, você já consegue baixar o seu certificado com a validade do MEC ali bem claro e com um tombo no verso, tá certo? Então fica resolvido essa situação para você. E sim, com grande alegria. E é um dos grandes respaldos que nós temos, que todas as nossas formações, todas, são certificadas pelo MEC. Próximo. Nádia Almeida. A apneia do sono, como pode me ajudar? Olha, a apneia do sono não é normalmente um problema psicológico. Normalmente, a apneia do sono é algo orgânico. Ela está muito mais ligada ao crescimento interno das vias nasais, de gordura, de peso, está frequentemente associada a hábitos alimentares, de dormida, falta de exercício físico, e essa gordura, digamos que visceral, interna, tá certo? Vai crescendo nessas áreas, ok? Existe sim um significado psicológico da apneia do sono, que é a dificuldade de respirar a vida. Então, se você desenvolveu a apneia do sono, a causa emocional que pode ter disparado o processo pode muito bem ser dificuldades com a própria vida. Agora, a apneia em si mesma, ela é um processo orgânico. E nos processos orgânicos, a TRG não tem ação. Todo o nosso trabalho é emocional, ok? Agora, se você faz um processo terapêutico com a TRG e resolve os problemas que estão te impedindo de viver a vida como você deveria, eu acho que é muito mais fácil de você se sentir propelido e impulsionado a tomar as medidas adequadas para que a apneia, que é orgânica, que é física, possa ser debelada, entende? Mas nós nunca vamos afirmar que a TRG pode tratar a apneia do sono, pelo menos diretamente, não podemos, ok? Próximo. Decinei Valadares, boa noite. Qual o período de duração do curso TRG? Decinei. O período, eu programei, projetei para que você possa fazer a sua formação no período entre 4 e 6 meses. 4 e 6 meses, ok? Foi o que eu programei. Agora, tem gente que faz em menos tempo? Tem
Tem gente que faz em 2 meses e meio, faz. Tem gente que faz em mais tempo? Tem, não tem nenhum problema. Tá? Mas ele está programado para você fazer ali em torno de 4 a 6 meses, 5 aulas por semana, etc., em torno disso, ok? Mas o seu ritmo você que vai definir. Inclusive, você pode assistir novamente, reassistir, voltar à aula, repetir a aula, enfim, é o seu ritmo que define. Próximo. Juarez Marciano. Quantas sessões precisa para curar a depressão? Juarez, a gente nunca pode dizer que serão X sessões, porque isso parece muito com charlatanismo, entende? Eu chegar e falar, para você 10 sessões, 20 sessões, 30 sessões, eu não tenho bola de cristal. Cada caso é um caso, cada pessoa, ela tem características próprias. Então, eu não posso chegar para você e dizer, X sessões para você. Não. O que eu posso dizer para você é que a média das pessoas que nós temos atendido, entre 10 e 20 sessões, as pessoas estão livres da depressão. Na média. Mas pode ser que no seu caso você tenha efeitos positivos já e resolva seu problema com 8 sessões, ou com 22, ou com 25, ou com 30, ou com 40, eu não sei. Depende de cada pessoa. Eu já tive pessoas que eu atendi com 8, 9 sessões, elas se autodeclararam livres. Já mudou minha vida, eu tenho vontade de viver, eu quero viver. Enfim, já outras pessoas, eu realizei 40, 50 sessões. Paciência. Cada pessoa deve ser tratada com uma individualidade. Agora, na média, entre 10 e 20 sessões, a gente tem, na maioria dos casos, a gente tem resultados espetaculares. Mas perceba, eu normalmente, quando eu digo assim, na média, eu normalmente falo, mas veja, a minha mãe me dizia que eu não era todo mundo. Toda vez que eu chegava para ela, eu falava, mãe, todo mundo está indo para ali, para uma festa, deixa eu ir também. Ela falou, não, você não é todo mundo. Enfim, de fato, a gente não é todo mundo, nós somos individualidades. Então, você é individualidade e a gente não pode dizer qual é o seu caso, é porque eu nem conheço. Mas, na grande média, de 10 a 20 sessões. Pode ser que o seu caso seja mais, pode ser que seja menos. Ok? Próximo. Joeli, gostaria de saber quanto tempo vou estar apta para atender. Bem, quem vai responder isso é você. A nossa formação, ela foi programada para 4 a 6 meses. Se você faz bem feita a formação, com 3 meses, com 4, com 5, com 6, com 7, não importa. Quando você termina a formação, você já está apta para atender. Se você fez as aulas adequadamente, fez tudo certinho, é perfeito. Eu, normalmente, recomendo que quando você terminar de fazer sua formação, que emitiu o seu certificado, volte e assista tudo de novo. Mas por que isso? Simples. Por quê? Quando você volta, você não é mais a mesma pessoa que começou o curso. Você começou com um monte de dores, de inseguranças, dificuldades, e com o passar do tempo você foi aprendendo, reprocessando, reestruturando, e quando chega lá na frente que você termina, a sua visão mudou muito. Aí quando você retorna ao começo, você vai ver um monte de coisas que você não tinha se dado conta. É porque agora você está com o olhar mais preparado, você entende? Então é uma coisa que eu sempre recomendo, porque isso vai te dar muito mais segurança. E aí, você já pode atender, tem a parte lá do estágio, TRG Club para anjos e tutelados, a parte dos anjos e tutelados, que você pode procurar um terapeuta, um anjo, para atender você de graça, e você depois pode atender lá dentro as pessoas mesmo, de graça, porque você já treina. Enfim, você vai estar preparada nesse momento, no momento que você terminar, e você se sentir bem, ok? E o ritmo, quem vai determinar é você. Próximo. Cláudia Lacerda. Quando inicia o curso? O diploma só recebemos no final dos 12 meses? Vamos lá, Cláudia, deixa eu te explicar. Você começa o curso, se você pagou no cartão de crédito ou no Pix, é automático. Poucos minutos você já recebe no seu e-mail o link de acesso, você já começa a assistir as aulas ali. Então, se você começar a se inscrever agora e pagar agora, daqui a 5 minutinhos, no máximo, você já recebe o seu e-mail lá com o link de acesso. Recebeu o link de acesso, você clica lá, acessa e pronto. E começa a assistir as aulas. Agora, quando você termina de assistir todas as aulas, 100%, aí você vai ver lá que vai aparecer na sua tela o seu certificado de que você é uma terapeuta certificado TRG e que você está apta para atender. Agora,
A partir desse momento, nós contamos 12 meses para te dar o certificado definitivo. E sabe por quê? Porque nós temos um compromisso com o MEC. A gente precisa garantir que você vai ter suporte durante um ano para qualquer dúvida que você tiver. Isso não te dá muito mais segurança? E aí, quando você termina esse período, a gente não te cobra nada. Não vai te cobrar mais nenhuma taxa, taxa de envio de certificado. Nada disso. Zero. Não tem pegadinha. Depois de 12 meses, a gente vai entregar para você o certificado. Você vai receber na sua plataforma lá, você vai baixar o seu certificado definitivo com o selo do MEC e com o seu número de tombo inscrito nos registros do MEC, ok? Então, não é só depois de 12 meses. Você recebe, quando você termina de assistir a formação toda, você já recebe o seu certificado. Ele é provisório, vale por um ano. Durante o ano você pode atender à vontade. Terminou um ano, você recebe o definitivo. Esclareci? Próximo. A Zenilda. Não atuo na área de psicologia, mas me identifico muito nessa área. Posso fazer esse curso e atender nela? Sim, claro, pode sim. Esse curso de formação de terapeuta é para qualquer pessoa, qualquer pessoa que queira fazer a formação. Aí você pode dizer, mas aí, peraí, qualquer pessoa? E se for uma pessoa que nunca foi na faculdade, nunca fez faculdade? Pode. Ah, mas eu não tenho um segundo grau, ensino médio. Pode fazer a formação completa. Ah, olha, minha mãe me educava em casa e tal, eu não sei, nunca fui numa escola na vida. Não tem problema, você pode fazer a formação. Por quê, gente? A formação de terapeuta é uma formação livre. É uma formação livre. Então, o que importa é que você aprenda. E a nossa didática, se você já viu o minicurso, você entendeu o que é a nossa didática. Nós temos uma linguagem simples, agradável, de forma que você vai aprendendo por espiral. E quando você aprende uma coisa, dá a sensação que você já conhece aquilo, e a gente volta e amplia para todo mundo ter facilidade. Então, não importa se você fez faculdade ou não fez, não importa nem mesmo se você foi numa escola. O que importa é que você faça formação decentemente. E você pode atuar, abrir consultório, atender pessoas, ganhar dinheiro sem restrição e principalmente salvar vidas. Ok? Próximo. Maria Vieira. Quero acabar com minha timidez e ajudar meu filho há mais de 10 anos com ansiedade generalizada e não consegue trabalhar. Sonha em ser padre e não consegue. Maria, eu entendo a sua dor. E eu entendo porque eu vivi na minha pele a timidez. Uma timidez que me fazia gaguejar diante das pessoas. Uma timidez que bloqueava a minha vida, que impedia que eu fizesse até mesmo uma pergunta na sala de aula. Eu era tímido. E essa timidez vem da insegurança. E a insegurança vem da ansiedade. Ora, o que é a timidez? É o medo de reprovação, é o medo de ser castigado, de ser punido, é o medo de passar vergonha, é o medo dos outros. E isso é muito mais comum em pessoas que tiveram uma infância em que elas não foram beneficiadas, digamos, com um lar que trouxesse segurança para elas. É muito mais comum uma pessoa tímida que recebeu mensagens de insegurança, recebeu mensagens de medo, recebeu mensagens de falta de apoio. Então isso gera na gente uma insegurança muito grande, uma ansiedade e, consequentemente, uma retração, porque a gente precisa se defender do que a gente não sabe que vem ali e que a gente sabe que não vai conseguir lidar com aquilo. Eu tinha muito medo de tudo. Seu filho tem ansiedade generalizada, é praticamente a mesma coisa. Ansiedade generalizada faz com que a pessoa tenha todo tipo de sofrimento. A mente não para, sempre pensando coisas ruins, sempre com medo da vida, de tudo. E o que eu posso dizer? Se você vai entrar nessa jornada conosco, seja muito bem-vinda. O que eu lhe peço? Assista às aulas com seriedade, com dedicação. Se você se distrair em algum momento, volte. Assista tudo de novo sem pressa. Absorva o que a gente explica. Pratique
Pratique tudo aquilo que a gente te explicar ali, que é simples. E você vai ver como a sua vida vai mudar. E você vai ter ferramentas para ajudar o seu filho. E, sinceramente, eu gostaria muito de ouvir o seu depoimento daqui a alguns meses, de que tudo correu conforme planejado. Combinado? Próximo. Julita, no pacote de aulas, tem vídeos ou só texto? Não, pelo amor de Jesus. Tem muito vídeo, é praticamente vídeo. A gente tem texto como e-books de apoio às aulas, mas o que a gente mais tem é vídeo. Eu sou professor, eu preciso falar, eu preciso explicar as coisas. E o texto somente ele é muito morto. Não é assim. As aulas são em videoaulas. Eu gravei tudo com muito amor, com muito carinho, voltando nos pontos, explicando. Não, tenha certeza que é vídeo, é aula mesmo. O que a gente tem em texto é para dar suporte, para ajudar, tá bom? Zélia, professor, eu gostaria de saber se, como terapeuta, eu posso atender meu próprio marido que tem depressão e síndrome do pânico. Isso é uma pergunta muito boa, muito interessante. Perceba. Quando eu fiz a faculdade de psicologia, os meus professores diziam que era antiético atender pessoas conhecidas. Eu falei, tá bom, tudo bem, mas por quê? É simples. As faculdades, elas foram moldadas pelo pensamento, pela influência ainda do Freud. E o Freud, ele tinha uma maneira de fazer terapia, lá, a psicanálise dele, o método dele, era você ficar falando durante muito tempo. Pra você ter uma ideia, Freud atendia os pacientes dele, cada paciente ele atendia 6 vezes por semana. 6 vezes por semana. E ele dizia ainda, o domingo que ele não atendia, fazia diferença na terapia. Então imagina você ir para um terapeuta e na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Mas isso toda semana, todo mês, durante anos. Porque Freud dizia que você tem que fazer terapia por pelo menos 1/3 da sua vida, contando a partir do momento que você procura terapia. Vou explicar. Se você chega para fazer terapia freudiana com 30 anos de idade, sabe qual o tempo, mais ou menos, que o Freud definia que seria bom para você ser atendido? 10 anos, porque 30 anos, 1/3 dá 10. Então, 10 anos em terapia. E ele fazia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, menos domingo. E ainda achava ruim. E com isso, a ideia é que a pessoa fale de todos os seus podres, seus segredos íntimos, tudo que tem ali dentro. Ok, tá tudo bem a maneira de se fazer a psicanálise. Só que, com a TRG, é diferente. Totalmente diferente. Por quê? Porque o teu cliente, a gente nem chama nem de paciente, porque paciente tem que ter muita paciência. Paciente é da psicanálise, que ele passa 10 anos em terapia, tem que ter muita paciência. No nosso caso, não, nós chamamos de clientes. Por que clientes? Porque o que a gente quer são pessoas comprometidas com o resultado do trabalho para que elas ajudem ativamente o processo. Então, elas estão pagando para que a gente possa ajudá-las e, em conjunto, a gente resolver o problema delas. Já muda a perspectiva. E a segunda coisa, mais importante, enquanto no caso de Freud, da psicanálise, que moldou o pensamento da psicologia, principalmente do Brasil, da América Latina e tal, você tinha que falar das coisas mais íntimas. No nosso caso, não. A pessoa não precisa falar nada. Você ouviu bem. O seu cliente não precisa falar nada dos segredos dele para você tratá-lo. Ele só vai precisar dizer para você uma coisa. Você vai perguntar para ele de 0 a 10 o quanto doeu esse processo que a gente fez agora. E ele vai falar, 7. Ok. Você não precisa saber o que foi. Você só vai orientar ele novamente para repetir o processo de acordo com as nossas técnicas. Ele vai fazer, seguir suas orientações. Quando terminar, você pergunta de novo. Daqui a pouco ele vai dizer 5, 4, 3, 2, 1, 0, não dou mais nada, acabou, passou, resolveu. E a pessoa começa a sentir leve. Ele não precisa te contar nenhum segredo. Imagina, se fosse teu marido, se fosse um filho, dizer, não, eu tenho vontade de ter relações sexuais,
com uma vizinha, com não sei quem. Não, você já mexer com você. E eu entendo na psicanálise você não atender seu próprio marido, tá tudo certo. Agora, na TRG, não. E não é antiético, porque o nosso método é diferente. Tanto é que eu atendi minha filha. Minha filha é terapeuta. E ela falou, pai, eu só quero que você me atenda. Ela podia escolher qualquer pessoa que eu formei. Mas ela falou, não, quero que você me atenda. E eu atendi ela. Durante todo o processo, ela não precisou me falar nada. Nada das coisas. E o processo foi maravilhoso. Tanto é que hoje ela é uma terapeuta espetacular. Ok? Da TRG, claro. Então, não se preocupe. Você pode atender. Só tem uma exceção. E a exceção é, se você causou sofrimento a ele, ou foi você o gatilho de sofrimentos dele. Então, aí nesse caso, a gente recomenda que não faça. Por quê? Porque você vai estar fazendo terapia numa pessoa que você machucou, não faz sentido. Entendeu? Então, neste caso, a gente pede que você não faça, que você peça para que ele seja atendido por um outro profissional. Faz sentido, não faz? É isso. Próximo. Emenilda, além de certificado, tem uma carteira? Tem. Quando você termina de fazer a sua formação e você recebe o seu certificado de terapeuta, aí neste momento, somente neste momento, você pode fazer parte do Conselho de Terapeutas, o Conselho Internacional de Terapeutas, a TRG. É uma carteirinha que você vai estar no seu celular, a gente tem a versão digital, tá certo? E ali está declarando e mostrando que você tem a numeração no nosso conselho e tem sua identificação, tem um QR Code, tem tudo. Que você é terapeuta TRG certificado internacionalmente. Agora, isso é se você quiser fazer parte. Claro que a maioria dos nossos alunos que são terapeutas querem fazer parte. Por quê? Você vai pagar anuidade, você vai ter uma série de benefícios, você vai ter uma série de coisas. Inclusive, se você fizer parte do conselho, você vai ter acesso a uma plataforma profissional chamada TRG Club, e até o TRG Club é o quê? Uma plataforma em que você, que fez a formação do TRG, que faz parte do conselho, pode se cadastrar, colocar lá a sua vitrine, ou seja, os seus dados, um vídeo, foto, informações, todos os seus cursos, para que as pessoas busquem você para que você atenda. E você pode atender pela plataforma, inclusive. A gente gerencia todo o pagamento, parte de imposto de renda, de tudo. E você só se preocupa em atender as pessoas. Não precisa nem ter uma secretária, um assistente, para ficar anotando, gerenciando a sua agenda quando você for atender. Não. A pessoa já entra na plataforma, já escolhe você, já agenda, você recebe a comunicação e você atende elas. É só isso. Ou seja, mas isso é somente para terapeutas que são membros do Conselho Internacional. Mas ele é totalmente franqueado a todo mundo que faz a formação da TRG. Mas uma coisa de cada vez. Primeiro você se forma terapeuta. Depois você pode ter acesso ao conselho. Tá certo? Marlene, em média, quanto custa uma sessão de terapia? Olha, isso varia bastante, porque tem pessoas que quando começam, e eu mesmo recomendo que quando começar, comece cobrando muito pouco, sei lá, R$ 50, US$ 10, enfim. Ah, mas é muito pouco. É muito pouco. Só que você começa atendendo assim, aí você começa a lotar a sua agenda, e aí quando a sua agenda lotada, você aumenta o preço. Ah, agora é R$ 100. Aí você continua, aumenta, lota a sua agenda, passa para 150, para 200, para 250, para 300. Mas em média, o valor das sessões é em torno de R$ 150 a R$ 200. R$ 150 a R$ 200, em média. Agora, a gente tem mas muita gente cobrando R$ 250, tem gente cobrando R$ 300, R$ 350, R$ 400, depende. Depende de você. Porque chega um momento que sua agenda fica tão cheia quando você faz tudo aquilo que a gente pede, faz o curso 2 vezes pelo menos, atende de graça o máximo que você puder, e você começa atendendo aos poucos, com menor valor, e vai aumentando, 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 que chega um momento que vocês estão. Eu tenho muito cliente, eu preciso cobrar um pouco mais caro, é porque eu estou ficando muito sobrecarregado. Então, você não tem que atender de segunda a sexta, de 8 até a meia-noite, como eu atendia. Atendia durante 3 anos, cheguei a atender sábado, domingo, dia da semana e feriado.
E começava às 7, 8 horas da manhã e até 10, 11, 12 horas da noite, 1 hora da manhã. Isso aconteceu muito. E mesmo que o valor que eu cobrava era um valor muito maior. Hoje, eu estimo, com inflação, com tudo, que o valor que eu cobrava era em torno de 450 a 500 reais por sessão, a valores de hoje. E minha agenda era lotada. Então, chega um momento que você realmente não consegue cobrar menos, entendeu? Mas hoje, nesse momento, está entre, para ser mais franco, assim, mais franco não, franco eu estou sendo, mas para ser mais certeiro, eu diria que está entre 150 e 250 reais. Esses são os valores que a gente tem, inclusive, na plataforma do TRG Club, que, em média, as pessoas cobram entre 150 e 250 reais. Ok? Nilza, sou cristã e pastora. Posso ajudar pessoas com a TRG na área pastoral? Claro. Veja, a TRG não tem nada a ver com religião, ok? E a religião não tem nada a ver com TRG. O que vai acontecer é que, se você é pastora, a coisa mais comum do mundo são pessoas chegarem até você em sofrimento, em dor, pedindo ajuda. A grande diferença é que, como terapeuta TRG, você vai poder ajudá-las de forma muito mais efetiva, porque tem coisa que não é espírito, tem coisa que não é azar, tem coisa que é simplesmente sofrimento emocional, dor. E eu digo com toda tranquilidade, com toda segurança, não é a depressão falta de Deus. Porque, infelizmente, e eu estou vendo que não é o seu caso, graças a Deus, mas, infelizmente, existe muito preconceito. Que a pessoa está na igreja e está com depressão. Não, isso é falta de Deus, vou orar. Não, não é. Existem terapeutas para isso, para ajudar pessoas. Da mesma forma que a pessoa fala, eu não tenho casa. Não, então é falta de Deus. Não, é que eu não tenho gente para construir uma casa. É preciso pedreiro para construir a casa. Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho uma casa. Então tenho que ter pedreiros, engenheiros para poder construir a casa, não é verdade? Então, eu tenho depressão. Não é falta de Deus. É falta de um terapeuta que possa ser a ferramenta certa para ajudar. Então, o que acontece, Nilza, é que hoje nós já temos milhares de pastores terapeutas TRG. E o trabalho que eles fazem é maravilhoso. Eu me sinto muito feliz, por quê? Porque eu venho de uma família que é evangélica. O meu pai, quando eu tinha até os meus 7 anos, ele vivia alcoolizado, tudo aquilo que eu já falei, que você já sabe, mas com 7 anos e diante, ele se converteu à religião evangélica e ele mudou completamente. Ele se tornou um sujeito de bem. Minha mãe também era evangélica e pastora, inclusive. E eu sei o quanto minha mãe ajudava, aconselhava e orientava. Então, quando eu vejo alguém dizendo que é pastor, que é pastora e que está se tornando terapeuta, eu só digo uma coisa: parabéns, porque você vai salvar muitas vidas. Porque as pessoas vão até você naturalmente. E tudo que elas precisam é encontrar um olhar preparado, dentro da religião, mas acima de tudo com a ferramenta. Ok? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas elas se ajudam mutuamente. Próximo. Flávia, quando a imunidade de uma pessoa persiste em ficar baixa, pode ser porque a pessoa desistiu de se defender das dores e tristezas? Olha, eu não diria dessa forma. O seu raciocínio é coerente. Eu só diria que a pessoa desistiu de viver, porque não suporta mais as dores e a tristeza que ela carrega. Entende? Porque, olha, chega um momento que você vai acumulando tanta coisa, dependendo da vida. Tem gente que sofreu abuso, abandono, negligência, é, sabe, sofrimento físico, abuso sexual, abuso emocional. E é muito difícil você carregar essas dores. E isso explica a depressão, por exemplo. É você não conseguir mais carregar tanta dor dentro de você. A depressão é a tristeza da alma. E o que a TRG faz? A TRG ajuda. Não é só dar um paliativo e dar um estímulo, não. A TRG, ela reestrutura a raiz de tudo. Quando a pessoa começa a baixar sua imunidade, é porque o tônus vital, a vontade de viver,
está se esvaindo. Isso é uma linguagem da psicossomática. Psicossomática é a ciência que estuda a relação entre o mundo emocional, psíquico, e o corporal. Então, o que você está me perguntando é claramente uma pergunta que a psicossomática responde. E o que a psicossomática diz é a causa física da baixa da imunidade, claro, se a pessoa não tiver contraído um determinado vírus, etc. Então, são coisas diferentes. A gente está falando na esfera emocional. E na esfera emocional, uma pessoa que tem baixa na sua imunidade é porque ela está com dor demais dentro dela. Ela não suporta mais carregar esse peso. E ela desistiu de viver. Ela está desistindo de viver. Ou ela está pedindo socorro. Entende? E sendo emocional, não sendo algo virótico, sim, a TRG pode ajudar, mas pode ajudar mesmo e muito de verdade. Ok? Simone, tem como fazer terapia com paciente online? Simone, praticamente ninguém hoje faz terapia física não, presencial não. Claro, a gente inclusive teve depoimentos recentes, né? A pessoa que tem uma clínica, consultório, presencial e tal, mas olha, a maioria não faz isso não. A maioria faz online. Porque, veja, o próprio cliente, ou no caso dos psicólogos, o paciente deles, prefere fazer online. Por quê? Imagina, você vai fazer terapia presencial, aí você tem que sair de casa, pegar ônibus, ou pegar um carro, ou pegar trânsito, aí você leva 1 hora para chegar, chega lá, você espera, aí depois você é atendido num ambiente que você não conhece como paciente, como cliente, e aí depois de você atender, você volta, faz tudo de novo, ou seja, você perde 3 horas, 2, 3 horas fácil para isso. Agora, quando você faz terapia online, você está no conforto da sua casa. Sua casa é o lugar que você mais se sente seguro, você conhece. Então você vai ficar muito mais à vontade. A terapia online flui muito melhor em alguns casos. Claro, tem outras situações que é melhor presencial. Mas na maioria dos casos, a terapia online flui muito melhor. E é por isso que nós enfatizamos, recomendamos. Faça o atendimento online. Por que investimento? É mínimo, você já tem um celular, pode atender pelo celular, só precisa de um lugar mais tranquilo com a internet. Acabou. Pronto. Então, o custo é mínimo, não precisa altos investimentos. Você tem uma profissão e você pode atender de qualquer lugar do mundo. Então, não tem muito o que se preocupar. Sim, pode fazer e deve. Nossas ferramentas, inclusive, elas são feitas para fazer online. A gente tem as ferramentas no TRG Club, quando você termina, que você faz parte do conselho internacional da TRG, você pode se inscrever na plataforma lá gratuitamente, e aí o que acontece? Você lá dentro vai ter atendimento com ferramentas online. Então, todo o nosso trabalho é estimulando. Atenda online. Pode atender presencialmente? Pode, mas eu não vejo motivo. Você tem que pagar consultório, vigilância sanitária, você tem que pagar taxa, pagar IPTU, pagar condomínio, manter limpo, ter alguém para cuidar de tudo, ter que manter água, ter que energia elétrica, enfim. Eu acho que não vale a pena. Mas cada um pode fazer, faz o que quiser. Agora, eu estimulo muito a fazer online, que online funciona, inclusive, para mim, muito melhor. Entendeu? Próxima pergunta. Igracema. Doutor Jair, eu já vou fazer 60 anos. Será que tem uma chance de ser uma grande terapeuta e ter resultados? Igracema, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho 55 anos e eu fui fazer psicologia aos 40 anos de idade. Eu tenho a alegria de dizer que nós temos terapeuta certificado, com 82 anos de idade. E eu acho que ele não está afim de parar, não. Ele atende muita gente, ele salva muitas vidas, se diverte muito com a experiência que tem, e para você chegar onde ele está, você vai ter que trabalhar por mais 22 anos. E ele está pensando aí em mais uns 15, 20, que a alegria dele é trabalhar e salvar vidas. Ser terapeuta salva vidas. Então, sinceramente, acho que você vai ter que comer muita farinha, muito arroz, muito feijão, até você chegar lá nos 80. Então, vá-se embora, faça sua formação e salve vidas. Porque a vida está só começando e com a experiência que você tem hoje, você vai ver que baita terapeuta você vai ser. Porque você não vai mais ficar iludida com bobagens. Sua experiência de vida vai se conectar com tudo que você pode oferecer para as pessoas. Eu tenho certeza que vai ser fabuloso. Depois você me conta, por favor. Próximo.
Conceição, esse valor de 12 vezes é até quando para se inscrever? Ora, você tem que se inscrever até hoje. Porque se você esquecer e resolver fazer amanhã, pode ser que nunca mais você tenha essa oportunidade. Mas a gente vai manter alguns dias aberto, provavelmente até a próxima sexta-feira, tá certo? As inscrições. Porque aí a gente precisa cuidar de todo mundo que está entrando, das boas-vindas, né? Dar suporte, orientação, etc. Tá bom? Então você tem até sexta-feira, mas se fosse você, eu faria hoje. Tá? Porque quando a gente não toma uma decisão logo, você já pode emitir o seu boleto agora, inclusive, você tem 3 dias para pagá-lo, inclusive. Então você já emite hoje. E aí você pode pagar até a quarta-feira, tá bom? Só não deixe para lá, não deixe para tomar essa decisão depois. Temos mais alguma pergunta, Pedro? Pedro que está me ajudando aqui no suporte, gente. Sinomar Lopes. Alguém falou em 8 mil reais, é isso? Sinomar, veja, isso é a realidade de uma pessoa. Inclusive, isso foi a pessoa que deu o depoimento, que é a Valdira, que ela deu depoimento que ela estava ganhando isso ano passado. Esse ano, ela não está ganhando mais 8 mil reais. Eu não posso falar com convicção, porque eu não perguntei ela recentemente, mas pelo que eu estou informado, ela dobrou esse valor. Veja, 16 mil reais quando você tem uma clientela, não é uma coisa muito, muito difícil. E entenda, eu sou muito reticente em fazer isso, em dizer coisas. Eu não estou prometendo dinheiro para você, mas estou dizendo uma coisa. É o seguinte, se você faz a formação bem feita, e eu sugiro que você faça 2 vezes pelo menos ela, ok? Se você atende de graça o máximo de pessoas que você puder para praticar bastante. Aí, a minha sugestão, você pode fazer diferente, mas a minha sugestão, você começa a atender e você estabelece, próxima pessoa que eu estou atendendo de graça, mas a próxima pessoa que você indicar, eu vou cobrar 50 reais. Beleza, 50 reais por sessão. Muito barato. Beleza. Você começa a atender, daqui a pouco você vai encher no seu consultório. Aí você aumenta para 100 reais, para 150, 200, 300, pelo valor que for confortável para você. Agora imagina que você chega a 200 reais. 200 reais que você atenda 5 pessoas só por dia, você não quer trabalhar muito, ok, 200 reais por sessão, 5 horas. Então isso dá R$1.000 por dia. Aí digamos que vocês só quero atender 5 horas por dia, 3 dias por semana. Veja que eu estou diminuindo bastante. 3 dias por semana. Então, R$1.000 por dia, vezes 3, 3 mil. 4 semanas no mês, 12 mil reais. Não é uma coisa absurda, pelo contrário. A gente, pelas estimativas que a gente tem, os terapeutas que se dedicam, que estudam realmente e levam a sério, se dedicam para trabalhar mesmo, com 1 ano a 2 anos, eles estão fazendo, em média, entre 15 e 25 mil reais. Tá certo? Entre 15 e 25 mil reais, depois de 1 ano. Ok? Porque o primeiro ano você está aprendendo, você está começando, vai lá, não sei o quê, erra aqui, erra ali, mas depois que as pessoas começam a indicar, em média, é isso. Eu tenho pessoas ganhando muito mais? Tem. Tem muitos casos de pessoas fazendo 40 mil reais por mês. Agora elas cobram 300, 350 reais por sessão. E como é que elas chegaram a isso? A clientela aumentou, recomendou, chegou um momento que falou, tem que aumentar o preço porque senão não para de trabalhar. E assim foi, entende? Então, isso é um valor do primeiro ano, basicamente, primeiro, segundo ano ali, de atendimento, 8 mil reais por mês. Se for comparar com a média brasileira, é absurda a diferença, né? Ok? Próximo. Maria Helena, para quem vai pagar no boleto parcelado, o certificado só recebe depois de 12 meses? Não, de jeito nenhum. Aqui a gente não faz diferença entre pessoas. Se você pode pagar à vista, é maravilhoso. Por quê? Porque você já recebe de bônus a mentoria da prosperidade. E eu garanto que vai fazer uma diferença grande na sua vida. Mas se você não pode pagar à vista, no Pix, no boleto ou no cartão, tá tudo bem. Se você só pode pagar parcelado, nós fizemos a opção de boleto parcelado justamente para quem não pode, não tem condições no momento de pagar à vista. E o que a gente quer? Que você prospere. Quanto mais você prosperar, melhor para todo mundo. E na minha lógica se você faz a formação, e aí você já tem um certificado, e você começa a atender, e você começa a ganhar dinheiro, veja que coisa maravilhosa, você começa a salvar vidas. Se você começa a salvar vidas,
você começa a ter mais clientes. Se você começa a ter mais clientes, você começa a prosperar. Se você começa a prosperar, pagar as mensalidades é a coisa mais fácil do seu dia. Então, vai ser muito mais fácil você pagar com o seu trabalho as mensalidades. Então, a gente quer que você receba o seu certificado o mais breve possível. A gente não vai estar enrolando você, não, só depois de 12 meses. Não. Terminou a formação, mas eu estou no terceiro mês de boleto e já terminei o curso. E agora? Ora, você já recebe automaticamente lá o seu certificado. E já vai começar a trabalhar. Mas falta 9 prestações. Não tem problema. Você vai pagando. A gente tem compromisso com você, você tem compromisso com a gente. Vai pagando e tal, e vai pagando com o seu trabalho. Isso é maravilhoso. Então não se preocupe, não. Não há diferença nenhuma entre quem paga no boleto e quem paga no cartão. Ok? A não ser quem paga à vista, a gente estimula, porque a gente pega esse dinheiro e paga para as redes sociais, que é Google, YouTube, Instagram, TikTok, que a gente faz publicidade nelas. E elas querem dinheiro à vista, ok? E você está aqui porque a gente fez publicidade nelas. Então a gente precisa pagar. Aí a gente estimula você pagar à vista, te dando um bônus Mentoria da Prosperidade, que vale a pena pra caramba. Mas se você não puder, tá tudo bem, não tem nenhum problema. Segue no boleto e vai ser a mesma coisa, tá bom? Temos mais alguma pergunta, Pedro? Rosaura. Boa noite, professor. Posso fazer o curso pensando só em me analisar? Como vou ajudar? Não sei se tenho a sensibilidade de entender e resolver o problema de outro de forma assertiva. Rosaura, você pode, pensando só em você, mas eu acho difícil você conseguir ficar quieta quando você vê que é tão simples. E aí você vê uma pessoa sofrendo e você fala, mas eu fiz o curso da TRG, mas eu fiz para me analisar. Tá bom, a escolha é sua. Você pode fazer? Pode. Vai melhorar muito sua vida? Vai. Só tem um detalhe, você vai aprender. Para se analisar, você vai aprender a resolver as pessoas. E não é analisar que você vai fazer. Você vai aprender ferramentas de resolução. É diferente. Você vai resolver as coisas em você? Perfeito. Mas você vai ter ferramentas para ajudar outras pessoas a resolver. Então, o que é que vai acontecer? Eu duvido muito, que você vendo uma pessoa com depressão, com pânico, com ansiedade, com o que for, desesperada, você sabendo como resolver aquilo, você fica parada. Mas é uma escolha. Eu acho difícil. Enfim, depois você me conta. Mas você pode fazer sim, com certeza. Próximo. Não temos mais? Gente, então, é o seguinte. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Não, acho que não faltou nada. Tem gente perguntando aqui se a TRG é hipnose. Gente, não é hipnose não, viu? TRG não tem nada a ver com hipnose. TRG não tem nada a ver com psicanálise. É uma metodologia objetiva, clara, com protocolo de 5 passos, tá certo? Então não tem nada a ver com hipnose. Esqueça essa história, ok? Até porque hipnose, a coisa mais difícil do mundo é você replicar a hipnose, ou seja, você ensinar alguém a fazer hipnose. Não tem nada a ver com isso. Eu não falei hipnose em canto nenhum, a não ser quando eu expliquei que lá atrás eu fiz formação de hipnose, mas eu desisti de usar hipnose, apesar do meu consultório ser muito bom, ter muito cliente, mas eu ficava frustrado. Por quê? Porque eu resolvia uma coisa de cada vez e frequentemente aquele problema voltava. Eu me sentia um impostor. Isso é horrível. Já com a TRG, não. TRG, a pessoa reestrutura a vida toda, completamente. Entende? É isso. Bem, então, eu gostaria aqui só de esclarecer para vocês, rapidamente, brevemente, para tirar qualquer outra dúvida, para quem é essa formação. Essa formação é para qualquer pessoa que, como a Rosaura, queira se libertar de suas próprias dores, queira ajudar pessoas ao seu redor e ser muito bem remunerado com isso, com um trabalho que lhe dê dignidade e felicidade. O curso é 100% online, as aulas são didáticas, o material de suporte você tem para baixar, para você utilizar como apoio. Você tem certificação internacional, o certificado ele é reconhecido pelo MEC, tá? E você pode assistir de qualquer lugar, a qualquer tempo, quantas vezes você quiser. Por quê? Porque a maior parte do curso está gravado. Aqui é uma ideia do certificado, esse é o exemplo, é parecidíssimo com o certificado, esse na verdade é o mockup, é o modelo. Você vai ter um certificado internacional de terapeuta TRG com
o curso reconhecido pelo MEC. O provisório, você já pode atender depois de 12 meses, independente se você pagou no boleto, pagou à vista, o que for. Você terminou o curso, você recebe o seu certificado provisório, depois de 12 meses, você recebe o definitivo. Ok? Você vai ter a nossa equipe, que vai dar ajuda a você, o nosso suporte técnico, a Paula, a Marília, o Tiago, a Gleice, a Ana, a Raquel e a Daira, vão cuidar de você. E você vai ter na plataforma os atendimentos que eu fiz ao vivo, com várias pessoas, do começo ao fim, né? Uma sessão não, é o atendimento completo, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, décima quinta sessão. Todo mundo, cada um variou a quantidade de sessões, né? Teve algumas que foram menos, outros mais, mas você vai ver e você vai se emocionar muito com cada caso impressionante. E alguns bônus ainda que a gente incluiu na formação, porque a gente quer que você tenha uma formação completa. 12 mentorias ao vivo comigo. Você vai perguntar com todo mundo reunido, fazendo perguntas, explicando. É maravilhoso a mentoria, tá? Você vai ter uma comunidade exclusiva, somente terapeutas TRG em formação, você vai tirar dúvida, vão te ajudar muito, todo mundo se ajuda muito, tá certo? Isso é fantástico. Você vai ter depoimento com direitos exclusivos para que você possa postar nas suas redes sociais com direitos autorais protegidos, porque a gente só trabalha dentro da lei com o que é legal. A gente compra os direitos de uso das imagens para você, a gente prepara tudo, você só copia e cola nas suas redes sociais para que você possa dizer ao mundo que você é terapeuta. E o programa Anjos e Tutelados. Ora, a maior parte das pessoas que começam a nossa formação, elas começam a se identificar muito com o que a gente fala. Abuso, sofrimento, abandono, traumas, marcas emocionais. E essas pessoas, nós precisamos primeiro nos curar. A cura tem que vir primeiro para a gente, porque como é que vai servir para os outros e não serve para a gente? Infelizmente, não estou falando mal dos meus colegas psicólogos de jeito nenhum, mas é uma realidade, e a realidade tem que ser dita. A quantidade de colegas que se formaram em psicologia e atendem consultório hoje, que têm eles mesmos problemas emocionais. Eu conheço uma, por exemplo, que ela tem uma obesidade mórbida e não consegue se livrar dela, por quê? Porque ela foi abusada na infância. E esse abuso na infância fez com que ela criasse uma capa de gordura protetora e também procurasse se enfeiar para ninguém ter vontade de abusar ela. Ela sabe disso, mas ela não aceita utilizar o nosso método. Entende? E aí ela atende outras pessoas, ela mesma carregando o sofrimento. Para a gente isso não faz sentido. Primeiro você tem que resolver o seu problema. Por isso que a gente tem a comunidade Anjo, o programa Anjos e Tutelados, que é um estágio livre, não é obrigatório, é opcional. Mas lá vão ter colegas seus que terminaram antes de você, que querem praticar, utilizar a TRG e vão atender você gratuitamente e você vai se livrar dos seus problemas. Aí uma vez que você está ok, aí você está pronto para atender outras pessoas. Faz sentido? É a única formação que eu conheço que cuida da pessoa e aplica o que está ensinando em si mesmo. Porque depois você resolve isso, aí tudo bem. Mas e atender? Oferecendo uma ferramenta, dizendo que ela é libertadora, sem você se libertar, é incongruência. Não faz sentido e a gente não trabalha assim. Ok? Enfim, você vai ter a formação de especialista, terapeuta especializado em terapia de reprocessamento generativo. Você vai ter o certificado registrado pelo MEC, suporte exclusivo comigo e com a equipe, 12 encontros de mentoria ao vivo, atendimento entre os alunos, comunidade de terapeuta, canal de depoimentos, tudo isso por 12 parcelas de R$ 299,70. 12 parcelas de R$ 299,70. Parcelado no boleto, no Pix ou no cartão de crédito, ok? E se você paga à vista, a gente dá um bônus especial para pagamento à vista ou no cartão de crédito. A vista pode ser no boleto, ou pode ser no Pix, ou no cartão de crédito. Mentoria da Prosperidade. Repito, todo mundo que faz a Mentoria da Prosperidade e que leva a sério tudo aquilo que eu ensino ali, me dá feedback fabuloso, maravilhoso. Porque é simples quando você entende. É muito simples. Bem, é isso. Temos mais alguma informação? Temos informação importante. Satisfação garantida ou 100% do seu dinheiro de volta.
A gente não quer você insatisfeito conosco, a gente quer você vibrando e feliz, fazendo parte do nosso exército da TRG. Portanto, você tem 7 dias para avaliar o curso. Nesses 7 dias, a gente vai disponibilizar para você uma parte das aulas. Suficiente para você ver e falar, nossa, gostei, é isso que eu quero. Perfeito. A partir daí você seguiu, o 8º dia em diante você recebe todo o material, acesso a tudo. Independente se você pagou no Pix, no cartão, no boleto, o que for, parcelado ou não. Perfeito? Bem, agora eu preciso finalizar dizendo que a gente vai mandar o link para você agora novamente no grupo, tá certo? E o grupo também, se você está assistindo no YouTube, esse link vai estar fixado também, tá certo? Acho que no primeiro comentário e na parte do chat, ok? E antes que eu esqueça, na próxima quarta-feira, nós vamos ter a live A Lei da Atração. Eu vou fazer uma live sobre a Lei da Atração. Eu adoro falar disso. Eu adoro desse tema. Eu vou contar muita coisa da minha vida, como eu apliquei, como as coisas mudaram na minha vida. E você vai entender muita coisa. Você vai se identificar muito. Então, não perca mais uma aula bônus na próxima quarta-feira sobre a Lei da Atração. E agora, eu gostaria de encerrar contando essa história. Veja, há muito tempo atrás, na realidade, numa cidade chamada Treblinka, na Rússia, vivia uma moça, uma menina, 8 anos de idade. Desde muito nova, ela já queria ser bailarina. Desde muito nova, ela ficava encantada com balé. E era uma daquelas pessoas, daqueles seres precoces. Com 3 anos de idade, ela dançava tudo. Com 4, ela ficava na ponta do pé. Era fantástico. Todo mundo ficava encantado. E ela começou a estudar balé. E se dedicava 4, 5, 6 horas com muito afinco ao balé. E o sonho dela, naturalmente, era fazer parte do maior balé do mundo, que é um balé russo, chamado Balé Bolshoi. É o sonho de 10 entre 10 bailarinas do mundo inteiro. E determinado dia, lá com seus 8 anos de idade já, ela ficou sabendo que o Balé Bolshoi iria se apresentar na cidade de Treblinka, onde ela vivia. Ela ficou enlouquecida. Caramba, vai vir para cá, que fantástico. Só que ela ficou mais excitada ainda por uma coisa. Porque todo mundo sabia que o diretor do grande Balé Bolshoi, ele tinha por hábito, em toda a cidade que ele ia fazer a apresentação com o balé, ele tirava um dia inteiro para fazer audiência, ou seja, para que candidatos que tivessem potencial e talento se apresentassem para ele. Quando ele descobria uma criança com talento, ele convidava para fazer parte do treinamento do Balé Bolshoi para ser um bailarino ou uma bailarina do Balé Bolshoi. Era a chance dela. Ela olhou para aquilo e falou, é a minha chance. E a idade dela era perfeita. 8 anos de idade. Nos próximos 6 meses, essa menina se dedicou com um afinco impressionante. Ela treinava 6, 8 horas por dia. Era preciso que a mãe dela reclamasse com ela, porque ela ficava o dia inteiro praticando, treinando. Ela queria estar perfeita. Ela queria encantar aquele diretor. Ela queria fazer parte do Balé Bolshoi. Era o sonho da vida dela. Chegou o dia. E quis o destino que ela fosse justamente a última candidata a se apresentar. Ela, então, muito segura de si, muito feliz, ela fez uma apresentação adaptada do Lago dos Cisnes, uma apresentação solo. E foi emocionante. Todo mundo se emocionou. O diretor ficou tão encantado que todo mundo viu ele chorando com a apresentação daquela menina, daquele prodígio. A leveza dela, a dedicação, a suavidade.
Foi impressionante. Então, quando terminou a apresentação, ela exultante, eufórica, chegou perto dele, olhou bem nos olhos dele, cheios de lágrimas, e disse: então, diretor, o senhor acha que eu posso fazer parte do Balé Bolshoi? E a resposta dele foi: não, minha filha. Aquela menina não entendeu nada. Ela sentiu como se fosse uma pedrada no peito dela. Ela se encolheu, se afastou dali e saiu correndo, chorando, desesperada. Passaram-se 20 anos. Nunca mais ela tocou no assunto. Nunca mais ela queria ouvir alguém falar de balé. O maior sonho da vida dela foi enterrada naquela noite. A decepção foi forte demais para ela. Ela se transformou numa professora de um condadozinho, de um vilarejo muito pobre, ganhava muito pouco, vivia uma vida muito amargurada. Até que ela viu um cartaz. Em uma cidade próxima, o Balé Bolshoi iria se apresentar novamente. E ela, em profunda contradição, dor e sofrimento, ela resolveu ir assistir. Ela queria pelo menos ver aquilo que ela podia ter sido. O quanto a vida dela podia ter se transformado se não fosse aquele maldito diretor. Juntou as poucas economias e foi. Procurou comprar com tudo que ela tinha o melhor lugar, na primeira fila. Ela queria ver de perto. Ela queria sentir a alegria dos bailarinos que ela sabia que sentiria se estivesse ali. E no meio do show, quando ela estava lá embevecida, encantada com tudo aquilo e chorando de amargura por não ter tido aquela vida, ela olha de lado e adivinha quem está sentado do outro lado na mesma fila. Exatamente. Aquele diretor. Ela se levantou num Atmos, foi para cima dele com toda a força, com 20 anos de revolta dentro do peito. E chegou perto dele, e antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, ela começou a apontar o dedo para ele e começou a gritar, vociferando, quase que mordendo ele. O senhor sabe quem eu sou? E aí ele olhou para ela e falou: não, minha filha, eu não sei quem você é. Eu deveria saber? E ela gritando: pois eu vou lhe lembrar. Eu sou uma garota de Treblinka que há 20 anos atrás... E ela nem terminou a frase. Ele olhou e falou: minha nossa, é você. Aquela menina prodígio que encantou a todos com um balé maravilhoso. Quanto talento numa menina só. Ela olhou para ele e falou: o senhor é louco? O senhor é doente? Como é que o senhor vem dizer isso para mim agora? Quando eu terminei aquela apresentação, o senhor estava chorando. E eu perguntei para o senhor se eu poderia fazer parte do Balé Bolshoi. E o que é que o senhor respondeu? E ele disse: não. E ela fez: tá vendo que o senhor é louco? E ele disse: não, minha filha. É porque você, no primeiro não, que te afastava do teu sonho, tio, parece que eu estava certo. Na primeira dificuldade, que te afastava do teu sonho, da vida que você sabia que tinha direito de viver, você desistiu. Então, você não estava preparado. A vida
ela nos traz oportunidades. E a gente pode se arrepender, não de ter feito, mas como diziam os meus amigos do Hospital de Câncer, a gente pode se arrepender de verdade daquilo que a gente não teve coragem de tentar. Eu espero que essa história toque seu coração e que, se fizer sentido para você, você ultrapasse qualquer não e venha fazer parte desse exército que tem crescido, salvado vidas. Imagina um orgulho de um filho que tem uma mãe que é terapeuta e salva vidas. Imagina o orgulho de um marido, de uma esposa, ao ver o seu parceiro, a sua parceira, salvando vidas, o que psiquiatra, e infelizmente ainda, psicólogos do mundo inteiro não conseguem fazer. A escolha é sua. E a gente está aqui, de braços abertos, esperando você. Fica com Deus. Vamos mandar o link para você tomar essa decisão. Até mais. Até a quarta-feira.